Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Luiz Felipe, fisioterapeuta da Clínica Movimento de Saúde. Estou aqui para falar um pouco da fisioterapia nesse período de home office, né, que foi a forma que as empresas encontraram para continuar produzindo com seus funcionários sem ter que expô-los a essa pandemia, né, esse período que a gente vive do Covid. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da cadeira, da mesa, do mobiliário no geral, que as pessoas estão tendo que adaptar nas suas casas e sendo um pouco diferente do que é no escritório. Então a gente vai tentar ajudar um pouquinho a mostrar a melhor forma de sentar, a melhor correção do equipamento que a gente usa e vai falar um pouquinho de alguns alongamentos que a gente pode associar e tentar facilitar um pouco mais a vida das pessoas, né, no dia de hoje. Bom, como a gente estava falando, a questão do mobiliário é muito importante nessa situação. Porque nas empresas, normalmente, as cadeiras têm aquela regulagem de altura e você consegue adaptar muito melhor. Em casa, normalmente, a gente usa uma regulagem fixa, cadeira de regulagem fixa. O que é, ou a gente vai adaptar com o aumento do assento ou o apoio nos pés. Mas aí dependendo de cada um. A gente vai usar agora um exemplo aqui da postura inadequada, né? A pessoa que está, por exemplo, sentada numa postura que é confortável, mas jogando o quadril para frente, deixando uma maior tensão dos ombros, o braço não ficando relaxado e forçando muito o pescoço para frente. Essa postura, ao longo de muito tempo, vai tensionar muito a musculatura e vai acarretar em algumas dores e alterações posturais. Para evitar isso, a gente tem uma forma simples de corrigir. A gente normalmente vai sentar com o quadril mais para trás, como se fosse empinar ligeiramente, jogar um pouquinho mais para trás do quadril. Nessa posição, quando ele encaixa o quadril, ele consegue manter a coluna dele muito mais na postura fisiológica e deixa o ombro mais relaxado. A gente tem que se preocupar também, aqui formou um ângulo de 90 graus, mas a gente tem que se preocupar também de no joelho e no tornozelo também ter esse ângulo de 90 graus, que é para manter sempre na posição mais fisiológica possível. A questão hoje do monitor, do notebook, ele acaba sendo muito baixo, o que vai fazer com que ele continue forçando o pescoço. Para isso, a gente só faz uma ligeira adaptação, botando um apoio atrás, fazendo a correção da abertura do monitor, que aí fica mais visual. Ele consegue, só mexendo os olhos, analisar toda a tela. Ele não precisa forçar o pescoço. Assim ele consegue ficar nessa postura em torno de 1 hora, sem se preocupar de estar com algum problema na coluna. Ao longo do tempo, a gente sabe que você ficando mesmo na posição correta muito tempo, você vai ter um cansaço muscular, a resistência da musculatura vai ficando mais baixa. E com isso você vai acabar cansando e voltando a ficar numa postura inadequada. Então é uma recomendação que a gente faz também, que a cada hora de trabalho a pessoa pare em torno de 10 a 15 minutos, aproveite para beber água, para levantar, para ir ao banheiro, para se mexer um pouco, sair daquela posição sentada e para uma postura em pé ou até relaxar um pouco. A questão da mudança da postura, ela varia de acordo com a demanda da pessoa. Então, a gente vai sempre pedir para a pessoa, quando tiver com 1 hora de trabalho, a pessoa levantar, né? Se ela não for beber água, não for fazer nada, ela pode associar aqueles alongamentos que a gente falou no início do vídeo, né? O primeiro alongamento que a gente vai usar, os primeiros alongamentos, são para o pescoço, que ele vai fazer o que a gente chama de sim, não e talvez, que é o movimento de inclinação e depressão do pescoço, o movimento de rotação e de inclinação do pescoço. Por isso, sim, não e talvez. Lembrando, cada alongamento em torno de 10 a 15 segundos, não precisa ser muito demorado, mas a pessoa conta devagar de 1 a 10 e faz sempre os dois lados e principalmente respeitando o limite. Cada um vai ter um limite, o pescoço não vai de todo mundo, não vai sempre até o limite máximo. Então, para a gente não forçar, não gerar uma lesão por causa do alongamento, a gente acaba sempre fazendo isso. Então, o primeiro alongamento, ele vai fazer a elevação do pescoço. Quando chegar no finalzinho, ele só vem com a ponta do dedo e empurra para fazer bem o alongamento da região anterior do pescoço. Ele vai contar 10 segundos, vai voltar com a cabeça para a posição original e depois ele vai levar o queixo contra o peito, para ir pegar a parte posterior. No final, ele também faz
uma pequena pressão só para ajudar no alongamento. Mesma coisa, 10 a 15 segundinhos, contando devagar e relaxa na posição. O não, que é o segundo alongamento, ele vai rodar o pescoço para um lado. Quando chegar no limite, ele vai fazer de novo essa pressão para pegar bem a musculatura lateral do pescoço. Voltou ao centro, para o outro lado, ele vai fazer também pegando as musculaturas do pescoço. O último alongamento, ele vai começar a inclinação do pescoço, a mão vai vir contra a lateral, esse braço que não está alongando, ele vai tentar deixar o mais para baixo possível para aumentar e facilitar um pouquinho mais esse alongamento. Mesma coisa, voltou à posição original e vai para o outro lado. Depois de fazer esses alongamentos de pescoço, a gente vai passar para os de braço. A gente vai começar o mais tradicional, puxando o braço à frente pelo cotovelo, sem deixar o tronco rodar, o máximo que puder. Também segurar aqueles 10 a 15 segundinhos e passar para o outro lado. O outro alongamento que a gente vai fazer é o de tríceps. A pessoa vai espalmar a mão nas costas, vai vir pegar o cotovelo um pouquinho e puxar na direção central. Mesma coisa, inverteu para o outro lado. Perfeito. A gente vai terminar os alongamentos com os alongamentos de braço e a mão. Ou seja, ele vai esticar a mão para baixo, vai puxar os dedos, pegando aqui a parte anterior dos braços, inverteu isso, fez o outro lado, e agora ele vai inverter a mão vai ficar para baixo e ele vai puxar para pegar a parte posterior do braço, e alongando também um pouquinho as mãos. Agora ele vai fazer só o movimento final, que seria o de rotação do ombro para trás, para soltar um pouquinho. Também umas 10 a 15 repetições, não precisa fazer por tempo. E aí no final ele só solta um pouquinho a musculatura, respira e relaxa. Fazendo isso, a gente acaba relaxando a musculatura e consegue novamente sentar na postura correta. E aí você consegue ficar mais aquela horinha trabalhando. É mais produtivo você parar de hora em hora e fazer esses alongamentos do que você trabalhar 3 horas seguidas. Porque o resultado, a tua produtividade acaba sendo muito maior você fazendo isso. Além de ser um benefício para a sua saúde, você consegue produzir muito mais. Isso foi algum exemplo só de correção e um pequeno número de alongamentos que a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente também tem que trabalhar a coluna, a gente também tem membros inferiores para alongar, mas isso tudo a gente vai falar em outros vídeos sobre posturologia. Então, a gente agradece a atenção, a gente está aqui à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham com o vídeo ou sobre essa questão do home office, nossos contatos de telefone, do WhatsApp e do Instagram vão estar na descrição do vídeo e a gente está sempre à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado a todos pela atenção.